Mais uma vez, muito bom dia. Novamente pedindo a proteção de Deus, dou por aberta a 40ª sessão ordinária desta Corte de Contas. Ainda estamos a dever, doutor Érico, 10 sessões para o seu recorde de 50 sessões no ano. Vossa Excelência sabe que vamos ficar no número próximo. Submeto a Vossas Excelências as duas atas anteriores, administrativa e ordinária. Não havendo quem queira discuti-las, dou por aprovadas. Nos expedientes, convite da Secretaria de Segurança para inauguração do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Dia 6, amanhã, 4 da tarde, agradeceremos. Convite, e aqui eu faço questão, com você permitir de uma atenção, só restou nós dois, o senhor e eu, já que o Lúcio se foi, para o convite, se foi daqui, né? Para o convite da Universidade da Terceira Idade, para o primeiro workshop de pesquisas sobre envelhecimento. Amanhã, no auditório da Assembleia, resta saber o horário, eu irei. Se Vossa Excelência me acompanhar, teremos quase 140 anos presentes. Um pouco menos. Eu sei o horário que não está aqui do convite. Porque nós temos amanhã uma agenda, né? Mas 9 horas da manhã tem uma reunião. 9, 10 e 11. Às 10. Nós iremos para o chá. Ofício da Procuradoria de Justiça do Amazonas, comunicando o arquivamento por ausência de indícios do inquérito instaurado do Instituto Amazônico da Cidadania contra esta Corte. Eu gostaria de ter visto, de respeitar uns assuntos relacionados ao... No momento eu vou lhe dar, mas é só um comunicado, a matéria não está... Mas eu gostaria de ter visto apenas para mim. Eu, sinceramente, você estava acompanhando isso? Sim. Requerimento do IDAM, solicitando sessão do auditório para a realização de palestra dia 14 às 17 horas. Eu fui já solicitado para ser mais econômico, nós não temos sido tão solicitados. Eu não sei como é que a gente pode negar para um órgão público, né? Eu vou deferir. Até porque não sei nem se eles teriam tempo de arrumar outro auditório a essa altura dos acontecimentos. Tem uma resolução, conselheiro. Memorando do DESEG, relação dos termos de ajustamento de gestão TAGs, aprovados ainda na 17ª sessão ordinária para homologação. Estou submetendo. Homologados. Indicações e propostas. Não, é só para comunicar a Vossa Excelência. Pois não. E talvez eu não possa acompanhá-lo, certo? Porque eu ainda estou aguardando a aprovação da emenda da Bengala. Sim, mas o parlamento é o fórum para isso. Queria pedir, doutor Elvis, por favor, para trazer o horário do convite da Assembleia, no meu gabinete. Indicações e propostas. Eu vou só fazer amanhã, nós recebemos o Tribunal de Contas da União e nós teremos uma reunião da ISO amanhã. E eu vou aproveitar a oportunidade, que já era a minha intenção, para ter também uma palavra do presidente aos servidores, naturalmente conclamando ao livre debate as proposições e o pedido da presidência para esforço nessa reta final de fim de 2014. Né? Eu estive fazendo uma autocrítica e acho que, se eu fui muito aos setores, eu pouco reuni em grupos no auditório. Né? Tenho ido aos setores, graças a Deus, mas nunca é demais a gente mostrar a todos que se reúne, que o debate é democrático, o ir e vir
o direito de falar e o de ouvir, e assim será, doutor Adalberto. Mas eu peço que amanhã seja um esforço concentrado, mas eu estou me revendo nisso, de, em vez de ir nos setores, fazer a reunião coletiva. Continua franqueada a palavra para indicações e propostas. Senhor presidente. Pois não, doutor Alípio, auditor Alípio, Só substituto de conselheiro. Obrigado. Comunicando à presidência que, novamente, eu vou retirar de pauta o processo 2456, inclusive já comuniquei ao doutor Frazão, em razão... eu gostaria de estudar mais esse processo. Doutor Alípio, ele não é um conexo a esse... Não. A esse 2479? Não, excelência. É outra coisa. 2456. Todos dois não se tratam de consulta sobre aposentadoria, não? Não, é da pauta ordinária, excelência. É da pauta ordinária, senhor presidente. É esse da pauta ordinária que estaria o doutor Juarez Isso. inscrito em defesa? Isso. Lamento, doutor, bom dia, pode ficar. Distribuição por sorteio. Excelência, eu Pois ainda não, doutor Hélio. Eu gostaria de, primeiramente, dar conhecimento ao Egresso Tribunal Pleno de que no dia 18 e 19 de novembro de 2014, o Tribunal de Contas do Amazonas, juntamente com a Escola de Contas Públicas, estará promovendo o Congresso Amazônico de Gestores Públicos. Doutor Érico, por Governo. favor, repita. Por favor. Que nós estaremos, o Tribunal de Contas e a Escola de Contas Públicas, promovendo o Congresso Amazônico de Gestores Públicos, Governança e Profissionalização no Serviço Público, aqui no nosso auditório, 18 e 19 de novembro. É um congresso interessante, porque, embora a iniciativa tenha partido do Tribunal de Contas e da Escola, estão envolvidos nesse congresso a Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a Secretaria de Estado de Administração e Gestão da SEAD, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, a Secretaria Municipal de Economia e Finanças, SEMEF, e estão envolvidos também as escolas, outras escolas, como a Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa Estadual. Ao dar conhecimento, convido todos os senhores conselheiros a participar do evento e proponho a Vossa Excelência, conselheiro Josué Filho, que também faça esse convite pessoalmente ao governador do Estado, sobretudo para que ele esteja presente na abertura, e também a todas as autoridades, inclusive, se for o caso, dos demais tribunais de contas da região norte. Muito bem pensado, conselheiro Érico. Ainda ontem eu queria até apartar isso, para que nós não temos uma estrutura de receber esses ilustres presidentes de Rondônia, de Roraima, do Acre, do Amapá, do Pará, né, de Tocantins, e queria que Vossa Excelência até me ajudasse nisso, louvando-lhe a ideia. Só em memória, a abertura é dia 19? Não. 18, a abertura oficial às 9 horas. Eu queria pegar só o gancho por isso. Eu tenho um compromisso, Vossa Excelência sabe. Eu vou domingo a Brasília. Sim. Dia 17, participo do encontro de todos os presidentes do tribunal, dos governadores com a presidência da República, o Tribunal de Contas da União Promotor, e volto no mesmo dia para que esteja junto com todos aqui. Acho que é um assunto muito importante, né, o tribunal mostrar o seu trabalho, né, porque muitos não sabem, por exemplo, que o tribunal, da sua função didática pedagógica, e essa é uma delas, importantes, tem essas vertentes. Muitos pensam que o tribunal é uma casa de punição. Não, isso é a última instância. O tribunal prepara, inspeciona, orienta, alerta, instrui, notifica, para depois julgar, e julgar várias vezes. Muito obrigado, conselheiro Érico.
Deus permita que todos os conselheiros, auditores, procuradores, doutor Roberto, possam estar presentes nesse importante conclave a ser realizado aqui no tribunal, no dia 18, às 10 horas da manhã, no nosso... 18, 9 horas da manhã. 9 horas. Mas se for, nós não, podemos ajustar aí 9 Vou ter que voltar tarde e acordar cedo. Eu não vou, né? Só tem as 22 horas, né? Se bem que o fuso me é favorável. Mas, senhor presidente, ainda mais um último assunto. Pois não. É que eu gostaria de passar à biblioteca do Tribunal de Contas e fazer um registro na ata dos nossos trabalhos de uma monografia sustentada por um acadêmico em conclusão do seu curso de Direito, João Marcelo Rodrigues Uchoa, que foi estagiário do tribunal, que foi servidor do tribunal. Ele é da Universidade do Estado do Amazonas e sustentou ao final do seu curso a monografia intitulada Tribunais de Contas e a competência para o julgamento das contas do prefeito que atua como ordenador da despesa, que é um assunto relevantíssimo, de total pertinência para o nosso tribunal, e eu gostaria de passar às mãos um exemplar para a nossa biblioteca. É um trabalho muito bom, inclusive muito atualizado, sobre as mais recentes decisões sobre o tema e que deveria ser objeto de análise de nossa parte. Senhor presidente. Era isso, senhor presidente. Pois não, conselheiro Yara Santos. Eu gostaria de Sim, Luiz pedir novamente adiamento dos processos que eu pedi vista na semana passada. Processo número 3053, 2007, 2039, 2014, 2540, 2014, e também para retirar de pauta o processo 2498, 2014. Os outros são prorrogação e o retirado. Não tinha destaque. É isso que tem o memorial. Ao iniciar os julgamentos, distribuição por sorteio. Júlio Cabral, número 1. Eminente conselheiro Raimundo Miquiles, número 2. Júlio Pinheiro, por favor, até peço-lhe a presença, por favor. Número 5. Pois é, número 5. Oito, Érico Desterro. Arimoutinho Júnior, número 7. Yara Lins dos Santos, número 3. Alípio Reis Firmo Filho, número... Ainda é o Mário? Mário Filho, 9. Agora Alípio. Doutor Alípio, número 4. Antes de iniciar o julgamento adiado, o site do tribunal já está tudo azul, com a nossa gravata, viu, doutor Érico, a nossa camisa, e também as barras do auditor, e também a vossa camisa azul clara, novembro azul. Né? Já estive conversando aí sobre isso, na reunião amanhã, vamos dar um toque, ver o que a gente provoca o exame, mas não oferece o exame. Tem que ter as duas pontas. Aliás, eu quero parabenizar a presidente da Corte, Tribunal de Justiça, a doutora Graça, que fez uma bonita solenidade, né? As mulheres têm mais autoridade do que nós para isso. Até porque não se cuidarem, perde o parceiro. Muito obrigado, conselheiro Pinheiro. Vamos, então, ao julgamento adiado. Só um, né? Na pauta. Mas o Alípio não tirou um. 2479. 2479, 2014. Aliás, eu tive observando a pauta da Corte,
tanto a semana passada como essa, 70% dos processos são de 2014, como este, o 2479. Vossa Excelência, com a palavra, conselheiro Alípio. Voto vista, conselheiro Érico Desterro. Assunto: consulta sobre composição da aposentadoria de servidor policial. Excelência, eu vou fazer só uma introdução e gostaria de ouvir as ponderações do conselheiro. Bem, o processo trata de consulta formulada pela... O processo trata de consulta formulada pela Polícia Civil do Estado do Amazonas, em que ela, na pessoa do senhor Dr. Josué Rocha de Freitas, delegado-geral de Polícia Civil, em que ele indaga esta Corte sobre a compulsoriedade da aposentadoria aos 65 anos de idade, referente à Lei Complementar 51 de 85, revogada posteriormente pela Lei Complementar 144 de 2014, mais precisamente de 15 de maio de 2014, ambas leis federais, e a autoridade, o Dr. Josué Rocha, gostaria de saber o entendimento desta Corte de Contas a respeito deste ponto. Atuou nesta consulta o Procurador-Geral, Dr. Roberto Cristiano da Silva, e também na qualidade técnica, a consultoria do Tribunal, emitido relatório conclusivo número 26 de 2014. O parecer ministerial propõe a não possibilidade da aposentadoria aos 65 anos de idade, e sim aos 70 anos, enquanto a Consultec, ela, embora reconheça que no quesito aposentadoria compulsória haja inconstitucionalidade em relação ao atual modelo constitucional, ela entende que ainda assim é possível a aposentação aos 65 anos de idade. O debate é interessante. Eu gostaria, senhor presidente, de ouvir o conselheiro titular do destaque. Feito. Eminente conselheiro Érico, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, por primeiro, cabe destacar que a consulta é procedimento específico para as respostas às dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares em matéria de competência desta Corte, como é o caso dos autos, que trata da aplicação de uma lei complementar federal em matéria de aposentadoria de servidores públicos. Verifico que tanto o auditor quanto o representante do Ministério Público, junto ao Tribunal, entendem que a Lei Complementar número 144 de 2014 é inconstitucional, em razão de a lei alterada por ela, a de número 51/85, não haver sido recepcionada pela Constituição de 88, no que diz respeito à aposentadoria compulsória do servidor policial, nos termos dos inúmeros julgados colacionados aos autos, já que tratava do artigo 103 da Constituição de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional número 1 de 69. Primeiramente, eu desejo lembrar que a atual redação do artigo 40 da Constituição Federal, o parágrafo 4º, diz o seguinte: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, vírgula, ressalvados nos termos definidos em leis complementares os casos de servidores, inciso 2,
que exerçam atividades de risco. Então, a Constituição admitiu neste dispositivo que poderia haver exceção às regras de aposentadoria dos servidores para aqueles que desempenham atividade de risco. Isto tudo definido em lei complementar. Pois bem, a lei complementar número 144 de 2014, que é uma lei federal, é que veio definir em relação aos policiais civis que eles enquadram-os exatamente nessa disposição constitucional do inciso 2. A discussão é que esta lei complementar, ao invés de dispor do assunto como uma novidade, emendou a lei complementar número 51 de 85. Então, como eu dizia, estou tentando retomar aqui. Sim. Esta lei complementar modificou uma lei complementar anterior de 51, a de número 51 de 1985, que, segundo alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, inclusive, esta lei não foi totalmente recepcionada pelo novo texto constitucional. Ela não foi, atentem bem, segundo esses julgados, ela foi apenas parcialmente recepcionada. Parte dela, inclusive esta, não foi, quanto a este assunto, não foi recepcionada pela Constituição de 88. Bom, mas agora a Lei Complementar 144, 2014, deu redação nova à Lei Complementar e já na sua ementa, assim frisou, dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, vírgula, nos termos do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal. Ou seja, a nova lei federal textualmente diz que vinha para tratar deste assunto. Portanto, está claro que o legislador federal agiu no intuito de exatamente corrigir a não receptividade integral da Lei Complementar número 51 de 85, amoldando seu texto e sua aplicação ao de uma norma constitucional de eficácia limitada, como é o caso do parágrafo 4º do artigo 40. Já lido. É inegável que o servidor público policial, pelo fim de sua profissão, exerça uma atividade de risco. E aqui não cabe ficar discutindo isso. Foi a lei complementar que disse. A Constituição entregou à lei complementar a tarefa de dizer quais são essas atividades. E ela veio e disse: exerça uma atividade de risco, bem como que o supracitado parágrafo do artigo 40 não faz nenhuma ressalva quanto à concessão de aposentadoria compulsória ou voluntária. O texto apenas reconhece que existem certas atividades no setor público que merecem ser tratadas de forma diferenciada em relação ao regime geral estabelecido no caput e demais parágrafos do artigo 40 da Constituição Federal. Muito bem. Relevo a destacar que estamos diante de uma resposta em um processo de consulta e não de um incidente de inconstitucionalidade previsto no artigo 292 do Regimento Interno, o qual, tratando de controle difuso de constitucionalidade, é feito pelos tribunais de contas incidentalmente em um caso concreto relativamente à aplicação da lei que julgue inconstitucional, como já afirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, estando o processo de consulta adstrito ao direito em tese, está estabelecido no artigo 278 do Regimento Interno que a resposta à consulta tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto, sendo descabida a emissão de acórdão que julgue inconstitucional determinado dispositivo legal ante a especificidade do
desse procedimento. Bem destacou a Consultec que o procedimento de controle concentrado desse ato federal está sendo realizado perante o STF na ação direta de inconstitucionalidade 5.129. Convém frisar que, sobre o tema, há em tramitação uma ação direta de inconstitucionalidade que ainda não possui julgamento de mérito. E atente-se bem, nem sequer foi concedida a medida cautelar. Ora, isto já está a indicar que, não tendo o ministro do Supremo, relator, se antecipado, não sentiu ele necessidade ou não viu presentes os requisitos para a concessão da cautelar, que seria exatamente a urgência e, sobretudo, a perspectiva do bom direito envolvido no caso. Contudo, cabe mencionar que o Procurador-Geral da República já emitiu parecer nos autos, entendendo como constitucional a normatização das aposentadorias compulsória e voluntária do servidor público policial, como estabelecido na lei complementar, e aí eu faço a citação do parecer e vou poupá-los. Quanto à existência no mundo jurídico da Lei Complementar Estadual 77 de 2010, que também regulamenta a matéria do âmbito do Estado do Amazonas, objeto de esclarecimento do delegado-geral em seu requerimento inicial, esta encontra-se expressamente revogada pela Lei Complementar Federal 5185, evidentemente agora com a redação dada pela Lei Federal 144 de 2014. Sendo assim, por entender que a matéria dos autos trata especificamente da aplicação de uma lei complementar federal que regulamenta o texto constitucional e que se encontra em plena vigência desde a data de sua publicação, ou seja, 16 de maio último, por isso mesmo, possuindo presunção de constitucionalidade, deve tal lei ser integralmente aplicada para regulamentar a aposentadoria do servidor público policial, pelo menos até que haja julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da Consultec e com fundamento nos artigos 274 e seguinte do nosso regimento, voto no sentido de que se responda à consulta formulada pelo excelentíssimo senhor delegado-geral de polícia acerca da aplicação e eficácia da Lei Complementar Federal número 144, de 16 de maio de 2014, da seguinte forma, e proponho a resposta nos seguintes termos, senhor presidente. Em se tratando de lei complementar federal, vigente e de caráter nacional, vez que aplicável a todos os servidores públicos policiais, que revoga expressamente as disposições contrárias à administração da Polícia Civil do Estado do Amazonas, deve adotar as medidas necessárias à sua integral aplicação a todas as espécies de aposentadoria ali tratadas, compulsória e voluntária, concedidas dentro do período de sua vigência, sob pena de inobservância do princípio da legalidade e de se negar vigência a uma norma federal em vigor. Então, esta é a minha proposta de resposta a esta consulta, porque entendo que não cabe a este Tribunal de Contas posicionamento diferente deste, tendo em vista que há uma lei complementar federal em vigor, cuja constitucionalidade não está, ou cuja inconstitucionalidade não está declarada pelo órgão que principalmente cabe fazer isto, e por todos os fundamentos que expus aqui, não vejo particularmente, inclusive, qualquer inconstitucionalidade, e penso até mesmo que o Supremo deverá decidir pela sua perfeita conformidade com o ordenamento jurídico. Era isso, senhor presidente. Doutor Alípio. Bem, senhores, eu também achei muito interessante o tema, o debate é muito rico, tem um posicionamento formado,
respeito o posicionamento contrário, como sempre eu faço nesta casa, mas eu gostaria de sustentar o motivo porque, do meu ponto de vista, ser pela impossibilidade de aposentadoria aos 65 anos de idade do policial civil. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que, de fato, o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, quando ela diz que é vedada a adoção dos requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime previdenciário de que trata o artigo 40, ela, de fato, ela não diferencia entre compulsoriedade e voluntariedade. Mas eu quero registrar que nem precisava, uma vez que os fundamentos de uma aposentadoria compulsória são diferentes dos fundamentos de uma aposentadoria voluntária. Em artigo escrito pelo desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Dr. Antônio Pessoa Cardoso, ele, de uma forma muito clara, ressaltou esse fato. Então, na verdade, a aposentadoria a aposentadoria compulsória, ela se sustenta, ela se orienta por razões psicobiológicas e é pautada sempre em relação à expectativa de vida do servidor público. Então, ela se move sempre em relação à vivência, maior ou menor, do servidor público. Por isso que ela é linear, uma vez que, regra geral, o corpo humano sofre depreciação natural ao longo do tempo. O legislador, então, pensou essa característica e estabeleceu um prazo para tirar do serviço público pessoas que, presumivelmente, não teriam condições físicas, psicológicas, motoras, enfim, de uma maneira geral, para continuar no serviço público. Então, as razões da aposentadoria compulsória, qualquer que seja a idade, seriam movidas por, repito, razões de natureza psicobiológicas. Vou na esteira do Dr. Antônio Pessoa Cardoso. Muito bem. Em relação ao mérito da questão tratada, eu perfilei o seguinte entendimento. Primeiro, que a Lei Complementar 144, ela, de fato, ela prevê a possibilidade do servidor público policial ser aposentado compulsoriamente aos 65 anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados. Então, na verdade, ela é indiferente ao tipo de serviço. Todos podem se aposentar aos 65 anos de idade. E eu fui me perguntar, senhores, por que essa legislação de 2014 trata dessa forma diferenciada o policial. E fazendo um histórico sobre as normas que tratam da aposentadoria compulsória no Brasil, eu verifiquei que o modelo constitucional antes de 88, mais precisamente, a começar, por exemplo, pela Constituição de 46, ela diz taxativamente o seguinte: o funcionário será aposentado, o artigo 191 da Constituição de 46, o funcionário será aposentado, inciso 2, compulsoriamente aos 70 anos de idade. Muito bem. Só que essa regra, ela é mitigada pelo parágrafo 4º deste mesmo artigo 191, que determina o seguinte: atendendo à natureza especial do serviço, poderá a lei reduzir os limites referidos no inciso 2 e no parágrafo 2º deste artigo. Ora, senhores, o inciso 2 trata da aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade. Então, o legislador constituinte de 46, ele, embora tenha fixado a aposentadoria aos 70 anos de idade, ela possibilitou que o constituinte derivado reduzisse, que lei complementar reduzisse
esse teto. Então, na verdade, essa norma seria uma norma de natureza contida, que precisaria de uma regulamentação para plenamente fazer com que ela incida no plano jurídico. Muito bem. Nessa mesma esteira, em 69, em 67, o artigo 100, parágrafo 2º, já do novo modelo constitucional, ela diz o seguinte: atendendo à natureza especial do serviço, a lei federal poderá reduzir os limites de idade e de tempo de serviço, nunca inferiores a 65 e 25 anos, respectivamente, para aposentadoria compulsória e facultativa. Muito bem. Então, na verdade, o que nós verificamos aqui é que esses dois modelos constitucionais, elas admitiam, sim, a redução da idade compulsória, por expressa disposição da Constituição Federal. Por conta disso, veio a Lei Complementar 51, de 85, portanto, debaixo daquele regime constitucional anterior, regulamentando exatamente isso, dizendo exatamente isso. Diz a lei, artigo 1º, funcionário policial será aposentado, inciso 2, compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados. Muito bem. Então, essa lei complementar, ela veio na esteira do legislador constituinte. Ela reduziu para 65 anos de idade. Por quê? Repito, o próprio legislador constituinte possibilitou essa redução. Não poderia ser outro esse fato. Muito bem. Veio a Constituição de 88 e ela foi taxativa em fixar em 70 anos de idade a compulsória, no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, parágrafo 1º da Constituição. Então, 70 anos de idade. Muito bem. E veio em 2014, maio de 2014, a lei complementar, conforme disse, 144. Também na esteira de regulamentar a aposentadoria do policial civil. E ela reproduziu exatamente, senhores, a mesma redação da Lei Complementar 51. Da Lei Complementar 51, que previa a compulsoriedade aos 65 anos de idade. A questão é saber, essa redução feita debaixo do novo modelo constitucional, o atual, é constitucional ou é inconstitucional? Eu não tenho dúvida de que ela é inconstitucional nesse quesito. E por conta disso, a própria Consultec, vou apenas fazer menção, a própria Consultec, em seu parecer, ela aborda a questão dessa inconstitucionalidade. Ela diz, não foi recepcionada pela Constituição de 88 no tocante à aposentadoria compulsória diferenciada para o funcionário policial. Entendeu que a nova lei também afronta o texto constitucional nesse aspecto, né? Então, ela também não deixa de considerar a inconstitucionalidade desta lei, a própria Consultec. Muito bem. Além disso, vários julgados pelo Brasil vão nessa esteira de considerar como inconstitucional o dispositivo da lei complementar que trata da aposentadoria aos 65 anos de idade para o policial civil. Vou citar apenas alguns. Tem um aqui do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que ele diz taxativamente o seguinte: a aposentadoria compulsória do funcionário policial aos 65 anos de idade, prevista no inciso 2 da Lei Complementar 51 de 85, agora, Lei Complementar 144 de 2014, que estabelece a obrigatoriedade da aposentadoria de todo servidor público de 70 anos de idade, não tendo sido por ela recepcionada. Ao contrário do que ocorre com a norma constitucional, que em matéria de aposentadoria voluntária, possibilita a adoção em favor dos servidores que exerçam atividade de risco, de requisitos e critérios diferenciados para a concessão do benefício, nos termos definidos em lei complementar, a norma que prevê a aposentadoria compulsória dos servidores abrangidos pelo regime de previdência própria aos 70 anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição é de eficácia plena, ela não precisa ser regulamentada. Então, na verdade, essa é a interpretação do Tribunal Regional da Terceira Região. Também existe outro julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a mesma redação. Inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 51, que trata a aposentadoria especial voluntária do policial civil, foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Contudo, o mesmo não ocorreu relativamente ao inciso 2 do mesmo dispositivo, que estabelece a aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade. Existe também um mandato de segurança do Tribunal, também Tribunal de Justiça, dizendo a aposentadoria especial do policial civil estabelecida na mesma esteira. Não vou poupá-los da redação. E, por fim, senhores, existe, conforme inclusive o conselheiro fez referência, uma ADIM, a ADIM 5129, movida pelo Partido Social Democrata Cristão, questionando exatamente esse dispositivo. Então, eu estou convencido de que, senhores, o policial civil tem, sim, direito a um tratamento diferenciado em relação a aposentar-se, assim como outras atividades. Mas esse tratamento diferenciado, ela se restringe à aposentadoria voluntária, não compulsória. Vou registrar apenas, destacar, que no modelo constitucional anterior, onde foi gestada a Lei Complementar 51, que trouxe essa redução de idade, era um modelo que admitia essa redução. No atual modelo constitucional, instaurado em 5 de outubro de 88, não se admite mais essa redução. Então, por conta disso, senhor presidente, demais conselheiros, senhor procurador-geral, eu apresento proposta de voto no sentido de que o Tribunal Pleno conheça desta consulta, com fulcro no artigo 274 do Regimento Interno desta Casa, e responda ao senhor Josué Rocha de Freitas, delegado-geral de Polícia Civil, que, pela impossibilidade de permanência do artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 51, de 85, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 144, de 2014, em nosso ordenamento jurídico, considerando sua incompatibilidade com o inciso 2 do artigo 40 da Constituição Federal, redação conferida pela Emenda Constitucional 2098, a aposentadoria compulsória dos servidores policiais civis se dá aos 70 anos de idade e, nesses termos, deve ser concedida, ressalvadas as aposentadorias voluntárias autorizadas pelos incisos 2 e 3 do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, e disciplinadas em nível infraconstitucional pelas alíneas B e A do inciso 2 do artigo 1º da referida Lei Complementar. É isso aí, essa a minha proposta de voto, Excelência. Senhor presidente, ainda um comentário. Pois não, conselheiro. Para frisar que os julgados citados na proposta de voto são todos a respeito da Lei Complementar 5185, antes da alteração promovida pela Lei Complementar de maio de 2014. Não há nenhuma decisão judicial sobre a lei, bom, que seja do meu conhecimento, pode ser que haja até aí em algum lugar, mas que seja do meu conhecimento ou esteja nos autos, posteriormente à edição da Lei Complementar de 2014. E essa lei veio exatamente para resolver o problema da não receptividade da lei anterior pela Constituição atual. O motivo pelo qual o Congresso votou a lei complementar foi... Então, não teria o menor sentido essa lei. Por quê? Porque o Congresso exatamente legislou sobre o assunto para deixar bem claro que entendia, na forma da própria Constituição, que remete à lei complementar, conforme li, é a Constituição que diz que na lei complementar será
serão ditas quais as situações do inciso 2, e foi exatamente o que a lei complementar fez. Senhor presidente, só queria fazer um registro. Pois não. Essa é a palavra. De Excelência, fato, não, Excelência, eu só queria fazer um registro em relação a esse ponto. não, Pois pra não, evitar- eu ia pedir vista do processo. Só queria apenas fazer um registro. À vontade, Excelência. É que, de fato, os decisórios, eles foram produzidos debaixo da Lei Complementar 51. Concordo? Só que eles impugnaram exatamente o item que trata da aposentadoria, da impossibilidade de aposentadoria aos 65 anos de idade. E esse dispositivo da Lei Complementar 51 de 85, ele foi reproduzido em totum pela Lei Complementar 144 de 2014. Ora, se o entendimento em relação àquela redação legislativa é pela inconstitucionalidade, quando eu reproduzo esse mesmo dispositivo no futuro, ainda que sob uma nova diploma legal, novo diploma legal, por extensão, por lógica, ele também é inconstitucional. É esse o entendimento. Obrigado, Excelência. Pelo que Vossa Excelência pede vista, eu concedo. Mas Peço o que vista eu do entendo é o processo. seguinte, a lei ampara todos em 65 anos. A discussão é se deve ser compulsória ou não, porque a atividade é de risco e basta olhar um policial com 65 anos para enfrentar um bandido jovem, coisa que o vale. E Vossa Excelência captou muito bem, desculpe, eu sei que já está, mas Vossa Excelência captou muito bem, aliás, como sempre, o sentido verdadeiro da lei. Porque a ênfase que foi dada foi sobre a questão da pessoa aos 70 anos, que 70 anos o sujeito já não está apto, que eu discuto, né, totalmente, essa Dependendo da noção, atividade, dependendo da atividade. Agora, ninguém se lembra da administração pública e da atividade. Veja só, eu sou policial militar, tenho 68 anos, quero continuar. Sim, mas a questão é, continuar para quê? Na atividade policial, exigir que um sujeito se aposente só, compulsoriamente, aos 70 anos, é prejudicial para a administração, que não renova os quadros, que não reproduz nesta atividade, porque é uma atividade que envolve uma série de aspectos, não é uma atividade de gabinete em que nós estamos aqui tranquilos e que certamente podemos continuar muito além dos 70 anos, mas neste caso especificamente, então Vossa Excelência captou muito bem. Mas, nesse caso, presidente, é policial civil, não militar. E existem E cargos... quem foi que civis- falou em policial militar? Eu falei em policial Não, Vossa civil. Excelência falou por engano, por equívoco, talvez, mas... Pronto, então pronto, se Vossa Excelência entendeu que foi por equívoco, Corrigido. Bem, uma como troca ele está de coisas. retirado, Bom, mas como eu ia me manifestar, mas como já retirou de... retirou, está Vamos. pedido em vista, e eu quero só informar que o outro é conexo, mas a manifestação do conselheiro Alípio é que é um caso concreto, entendeu? E, como tal, não deve ser conhecida a proposta do 2445. Eu estou propondo o arquivamento exatamente desse processo. O segundo. E por ter também conteúdo similar. Agora, trata-se do mesmo assunto. É o mesmo assunto. Eu por creio isso. que a vista engloba ambos. Eu creio. É o mesmo caso. Ambos. Sou qual é o do Mário Aurifero, outro é do Josué Rocha, ambos da área de segurança do Estado, sobre o mesmo tema. Julgamentos ordinários. Considera aprovada a pauta do eminente conselheiro Júlio Cabral, no momento em que exista a presença de sua filha, a bonita Gabriela, aqui. Muito obrigado, bom dia, um beijo em nome de todos. Conselheiro Raimundo Miquiles, também após a pauta. Excelência, eu gostaria de pedir vista do processo 2324 de 2013, Raimundo Miquiles? da relatoria do conselheiro Raimundo Miquiles. O que fecha a sua pauta, conselheiro Miquiles. Concedida. E os demais, aprovados. Eminente conselheiro Júlio Pinheiro, ao parabenizá-lo pelo relato das contas do prefeito, também proclamo agora a aprovação dos processos de vossa pauta. Segue-se o conselheiro Érico e tem dois destaques. Só um minuto. O primeiro processo, Érico Desterro, é o 3783 de 2014. Recurso de revisão
de um cabo policial militar. Destaque, Raimundo Miquiles. Senhor presidente, neste caso, eu nego provimento ao recurso, entendendo que a decisão originária, ela deu solução adequada ao caso. Vossa Excelência, conselheiro Miquiles. O meu voto de destaque também está disponibilizado e é contrário ao relator. Estou discordando do voto do relator e propondo ao egrégio Tribunal Pleno que tome conhecimento do recurso de revisão que foi interposto pelo senhor Ivo Inácio de Oliveira, que é... Promoção de cabo passagento. Exatamente. Então, a minha proposta de anulação da decisão da primeira Câmara no processo 3094/2008 e concedendo concedendo ao chefe do Poder Executivo do Estado do Amazonas 60 dias de prazo, nos termos do artigo 40, inciso 8 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, 12 e 36 da Lei 24.2396 e 5º, 3 da Resolução 9/2009, alterada pela Resolução 32 de 2012, que determina ao órgão competente que retifique o ato de reforma do senhor Ivo Inácio de Oliveira, modificando sua graduação de cabo do Corpo de Bombeiros para sargento do Corpo de Bombeiros, pelos fundamentos supracitados, remetendo a esta Corte de Contas o ato e a guia financeira retificados para apreciação de sua legalidade. É o voto de destaque. Peço vista nesse processo para uma análise mais concedida a apurada. vista. O próximo processo, conselheiro Érico, é o 3.969 de 2014. Recurso de revisão. Relator Érico Desterro. Destaque, Raimundo Miquiles. Já. Este assunto já é conhecido, Excelência. É verdade. A requerente, aliás, sim, a requerente pleiteia a revisão do ato de aposentadoria, que julgou pela legalidade do registro, hein? Atentem bem, onde nós estamos chegando. Porque, apesar da Câmara ter julgado legal, ainda assim, a interessada recorre da decisão. Para acrescentar, para que o tribunal acrescente. Nós realmente estamos entrando e estamos insistindo numa seara que é difícil de explicar, porque nós estamos agora fazendo as vezes totalmente da administração. Que agora nós estamos, mesmo quando a aposentadoria é julgada legal, a pessoa, eu não vejo nem legitimidade para o recurso, porque não há o que contrariar na decisão do tribunal. Apenas o fato de que, na decisão, o tribunal não julgou legal simplesmente e ela entende que tem direito à gratificação de risco de vista e, ao invés de pleitear no local próprio, que é a administração, vem pleitear junto ao tribunal. O meu voto é conhecido, é pela improcedência do recurso. Eu creio que a maneira de requerer é que não é cabível, né? Ela pede anulação do ato. Se o ato deu pela legalidade, anulando o... Pontinhos. Conselheiro Miquiles. Na verdade, há um posicionamento aqui diferente em relação ao Amazon Prev. O Amazon Prev entende, com base num parecer da Procuradoria-Geral do Estado, de que o servidor não tem direito a essa gratificação.
E o tribunal julga a legalidade daquelas parcelas que são corretas, que estão corretas, e determina a inclusão da gratificação de risco de vida. Aí o Amazonprev, e o prazo é concedido ao chefe do Poder Executivo, que é o responsável pela assinatura do decreto de aposentação. E ele, então, determina a inclusão daquela vantagem. E o Amazonprev cumpre. Entretanto, se o servidor vai ao Amazonprev requerer a inclusão dessa vantagem, ele nega. Mas não é esse o caso, conselheiro Miquiles. É a mesma situação, ela está não, recorrendo. Querido, eu só ela tô poderia recorrer judicialmente. Não, ir até o tribunal, mas não pedindo anulação do ato. Não, entendeu? Ela poderia recorrer judicialmente para inclusão. O que me mas consta é isso que ela aí, pede anulação do ato. Ela devia pedir a inclusão. Essa vantagem, né? Que a Câmara isso, não... E se tinha, a Câmara não percebeu. Eu estou dizendo que ela pede anulação, não é isso, no processo? Pede. Ela pede anulação do ato. É a decisão. Da decisão. E se anularmos? É isso que eu estou... A minha proposta é essa, que seja anulada a decisão e seja concedido prazo ao chefe do Poder Executivo para que determine a inclusão da vantagem, porque senão ela não vai ganhar R$100 e poucos de gratificação de risco de vida, que para quem ganha um salário bom, R$100 e poucos não dá nem para comprar 5 quilos de carne. Eu alerto o seguinte, se o tribunal decidir pela anulação, na realidade, essa concessão de prazo deve ser feita pela Câmara, pelo relator originário, porque se anula, o processo deve retornar ao relator originário. E ele lá conceda o prazo de 60 dias. Não aqui, porque nós estaremos suprimindo instância. Não é? Então, se o tribunal deliberar pela anulação, deve ser nesses termos. Penso eu. Conselheiro Iara, Vossa Excelência se manifestar. Eu vou pedir vista do processo porque eu discordo da anulação. Que deveria ter pedido a inclusão, né? Aí, tudo bem. Concedido vista. Próximo, demais processos da pauta Érico Desterro aprovados. A pauta de Vossa Excelência, conselheiro Iara Lins dos Santos, não houve nenhuma observação em contrário, nem pedido de vista, aprovados. Mas a conselheira retirou um processo, não é? Retirou. Só para confirmar, ok. Como consultor, Alípio, como conselheiro, Alípio Reis Filho não tem destaque nem pedido de vista em sua pauta. Aprovada. Como auditor... Excelência. Pois não. Desculpa, Excelência. Erro meu. Como auditor, foi retirado de pauta o 2556 de 2013. E, como tal, esta ordinária, em termos de julgamentos, é concluída. Vossa Excelência tem alguma observação? Conselheiro, auditor Alípio Reis Filho. Vossa Excelência retirou o único de auditor. Na sua pauta de conselheira, exatamente. foi aprovada. Isso. Tá legal. 2 minutos, Excelência. 2 minutos. Obrigado. Anula, Excelência. Mas tem um processo que não tem coro, Excelência, o dele. Na verdade, tem um processo 4877, Excelência. Mas está na pauta? Está na Não pauta. está. A ordinária é o Desculpa. primeiro. Esse processo, Desculpa. ele traz como anexo o 2479 de 2005. E esse processo 2479, a matéria já está discutida e, na verdade, não tem relação nenhuma com 4877. Eu gostaria de pedir o referendo do plenário para desentranhar esse processo do principal, do 4877, para que ele siga o seu curso normal. Desculpe-me, é um que há uma decisão do pleno e que foi Exatamente. juntado? Isso. Não sei se o conselheiro Érico tem alguma observação. Eu tô É impedido, só Excelência. desapensá-lo, um processo já julgado numa decisão de 2005, deste mesmo Tribunal Pleno, para que continue a ser julgado a matéria observada, porque a que já está julgada, julgada está, né? E eu entendo que, Excelência, já que foi. procede o desapensamento. Mas o processo em tela é o 4877.
É isso? É. Esse continua. Esse é a locomotiva. O vagão é que está sendo pedido para desapensá-lo. Não, eu digo os impedimentos. Não há quórum com esses impedimentos, não é? Sim, querido, isso já foi verificado. Não vai ser julgado, excelência. Há uma solicitação não vai ser julgado. Ok. para desapensar uma decisão que, desculpe-me, está sobre exame para ser decidida, efetuada, porque a matéria foi decidida lá atrás, em 2005. Tem um processo. Eu vou deixar muito claro, é da doutora Síbel Neves. Tem um processo apenso a esse. Há uma decisão de que já 2005, tem uma ainda na decisão presidência e que do não doutor João precisa Braga estar dos apenso. Santos. É porque esse não tem jeito. Todos que estão aqui, exceto eu e o Josué, estão impedidos. Pois é, mas tem um que já há uma decisão e que está apenso Não é- e não que é pra não é julgar. preciso E que não ser tem julgado. relação, excelência, com o Ok, principal. já entendi. Tá? Obrigado. Alguém tem alguma observação em contrário ao desapensamento de uma decisão? Excelência, eu estou impedido e não posso deliberar sobre esse tema, mas eu acho que não deveria haver desapensamento nenhum. Mas, doutor Érico, me perdoe até para aprender. Uma matéria já julgada, como ela pode se fundir? Qual é o processo que quer desapensar, excelência? Não é um processo, é uma decisão que foi Não, mas, juntada, dentro do processo, qual é o processo? 2479, 2479, 2005. uma decisão de 2005. Ela não tem relação nenhuma com a discussão. Sim, é isso que eu estou tentando explicar ao plenário. Bom, eu estou impedido, excelência, eu não decido nada. Pois não, conselheiro. Mas é o que ele está comunicando. Estou comunicando, exatamente. Estou pedindo esse referendo apenas do plenário. Eu É me isso. irmano ao pensar de Vossa Excelência, não sei se dos demais, e é concedido o desapensamento para que se seja cumprida a decisão. E depois se examine esse processo em tela com a causa específica dele. Pois não. Então, encerrada essa sessão ordinária, estou convidando Vossas Excelências para estarem amanhã conosco na ISO e conversa. Em seguida, teremos o treinamento de evocação de sinistros. Lembro-lhes o Novembro Azul. Agradeço a Deus e a Vossas Excelências e todos os presentes por mais uma reunião do Tribunal de Contas. Desculpe-me. Muito grato. Eu é que estou precisando de um remédio para a memória. Mas, mesmo assim, já sabemos que a nossa próxima reunião será no dia 12, né? E estou até a pedir do tribunal que a última do mês seja no dia 25 e não no dia 26, por razões do presidente ter motivos para tal. Inclusive, vou tirar férias só nesse interregno do fim de semana, mas não posso pedir 3 dias, né? Então, tem que pedir 10. Mas não cumprirei os 10. Vamos, então, à pauta, até porque o conselheiro Miquiles me lembra muito bem, no seu olhar atento, do conselheiro vigilante, paciente e atento, de que neste dia da última sessão de novembro, nós teremos o mesmo rito de hoje, a especial às 9h30, em seguida a ordinária, para que sejam apreciadas as contas do prefeito Arthur Neto do exercício 2013, sessão especial. Qual é o dia, excelência? Eu estou pedindo para que seja dia 25 de novembro. Vossa Excelência estará na capital. Não? Nem no dia 26? Então, eu vou pedir ao conselheiro Miquiles. Vem cá. A sessão O normal seria dia 26. Eu estou pedindo antecedência para 25. 26. Tá certo. Eu não estarei. Conselheiro Miquiles, eu vou lhe fazer um apelo. Mas a minha presença não é importante. Não estou dizendo isso. Não, eu estou dizendo. Não é você. Mas o conselheiro Miquiles fica no seu critério. Eu lhe pediria 25. Não, eu estou dizendo que Vossa Excelência requereu, eu estou... Entretanto, Vossa Excelência... Vossa Excelência tem uma data que resolve o problema de todo mundo, dia 22 de novembro.
Não resolve? Excelência. Diga, doutor Érico. Que dia cai quarta-feira anterior a essa? É feriado, não é? Não é feriado? Não, desculpa, o doutor Porque tem Érico... o dia 20 que é feriado. Eu estou aqui, desculpa. O dia... Desculpa. 19. Dia 19 de novembro, atende todo mundo, é o dia da... É uma data 19. também. É da bandeira, né? 19. Se puder 19, É da eu bandeira, aceito. 19 É de da novembro? bandeira. Pode ser? Não é feriado 19. Dia não é. 19, todos concordam? As contas especiais? Joia, claro, o mesmo rito de hoje. Então, assim está marcado, gabinete conselheiro Mickey, dia 19. Próxima sessão, dia 12. Administrativa. Solicito a todos os conselheiros que tiverem qualquer processo que mereça uma observação, que, por favor, sinalizem que eu retirei de pauta para exame. Não é sinalização, por exemplo. Eu só quero declarar meu voto contrário nos 3 primeiros processos. Eu tive olhando a legislação e me deixou assim, que as restrições de lei não são aos cargos exercidos, e sim às atividades. Por exemplo, uma cirurgiã, dentista, que está a trabalhar com a boca aberta do seu cliente. O seu grau de, entendendo 10, 12, 15 pessoas dia, ela tem risco de contágio? É a pergunta que se faz. Presidente, não há dúvida que nessa sua posição nós também concordamos. A dúvida é, exercendo o cargo comissionado, se tem esse direito. A resposta da lei é a mesma. Não é o cargo, é a atividade que deve ser considerada. Não importa se é função gratificada, estatutário, comissionado, é a atividade, se ela impõe risco de vida. Eu já vi o voto de Vossa Excelência, já antecipo que acompanho. Não, eu só estou deixando porque também havia dúvida, eu tive que esclarecer esse assunto com toda a assessoria. Então, remete para a atividade. Por exemplo, admitamos um bombeiro voluntário, em determinado momento, teria direito ao seguro de vida? A resposta é sim. Podia ter, não é voluntário para trabalho, mas o risco de vida, ou seja, ele é atividade. Mas eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhum problema em não conceder. Eu tenho um problema concedendo, porque é gasto. É uma cirurgiã dentista. Doutora Iara. Já tem outros que percebem. Sim. Exatamente. Mas eu não vou nem a isso, eu vou à atividade. A gente não sabe, por exemplo, quem está correndo risco de vida, né? É a pessoa. Depois que a gente vai ver o cargo. É o fulano. O que ele é? A lei não trata desse cargo exercido, e sim da atividade exercida. Mas eu não tenho dúvida que a atividade é que caracteriza o risco. Então, estou de acordo. Algum mais processo, indenização de férias, contribuição? Excelência, ainda. Já está proclamado o resultado desses 3? Não, sim, querido, eu vou fazer... Não, porque aí eu tenho... Então, eu quero registrar... vamos proclamar a pauta aprovada, exceto os que serão destacados agora. E Vossa Excelência o faz. Tem só mais um caso. Pois não. Só que nesses 3, então, o seu voto? Nesses 3, meu voto é contrário. Por favor, anote-se. Aprovado com o voto contrário. No processo 4.260 de 2014, que pede uma indenização de 2 períodos de licença especial referente aos quinquênios de 94 a 99. Eu quero dizer, Vossa Excelência, você tem razão, eu vou retirar de pauta para exame. Eu não vi esse processo, confesso. Eu retiro de pauta para exame. Vossa Excelência vai retirar, então. Vou para examinar. Realmente, a pessoa que passa 2 décadas, ou 1 década e meia, para requerer, tem alguma coisa que tem que ser examinada. Com agravante de que, num desses 2, o próprio setor já disse que ele já tinha recebido. E Vossa Excelência, evidentemente,
Sim, e quero dizer que trata de uma pessoa muito querida e amigo de infância, mas está Sim. retirado de pauta, o mesmo olho. Muito que sofri na mão dele. Que ele era o nosso professor de educação física no Dom Bosco. Mas não pense que é por essa razão, porque eu gosto dele. Não, eu até me sinto que eu tenho idade de ser professor de Vossa Excelência. É? Muito obrigado. Eu gosto dele, não tenho absolutamente nada contra ele, mas são certas coisas que precisam ser vistas. É verdade. Ele foi bom, você não engordou. E ele vai até entender que é pacífico praticamente o período dele de 2005 a 2010, mas o do milênio passado não, né? E eu vou apartá-lo. Eu vou apartar os milênios no próximo reunião. Continua em pauta os processos. Mais alguma observação? Nenhuma. Retirada de pauta, então? E quero até desapensar, me lembra isso, tá? Por favor, a assessoria me lembrar que separar os milênios. Muito obrigado, mais uma vez. Bom dia a todos. Muito obrigado a Deus pela harmonia. Bom dia, amigos.